Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Aqui é o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica. E esse é o nosso programa de estudo bíblico à distância. Convidamos você a interagir conosco. Esse programa está no ar desde 2020. Então, já estamos aí há 4 anos abençoando vidas, estudando a palavra de Deus. Temos uma playlist repleta de estudos, de abordagens, todos eles com apostilas disponíveis gratuitamente. Então, você é bem-vinda ao nosso canal. Aproveite para se inscrever, aproveite também para curtir essa transmissão e compartilhar esta apresentação com suas redes sociais. Você, com isso, vai estar contribuindo para expandir a mensagem do Evangelho a fim de alcançar outras pessoas. Nós estamos seguindo uma série de estudos baseadas no livro de Êxodo e vamos chegar ao final dessa abordagem neste dia de hoje. Hoje, que é um domingo de Páscoa, desejo a você uma feliz Páscoa e vamos aproveitar para encerrar essa jornada de estudos da Palavra de Deus no livro de Êxodo. Eu já preparei a apresentação, ela está aqui com a gente. Então, hoje, como é a nossa última aula, eu convido você a baixar a apostila que já está disponível em nosso blog. Ela é gratuita, como já lembrei a você. E todo o material que nós utilizamos durante as nossas aulas sobre o livro de Êxodo estão atualizadas ali nessa apostila. Você encontra através do link do nosso blog, na página de estudos. Você tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo, como também nosso chat, que eu coloquei aí para você acessar com mais facilidade. Não, se você já está pronto para isso, tem o seu material de estudo em mãos, está disposto a estudar a palavra de Deus, vamos adiante. Nossa aula de hoje é de número 9, a última, e vamos falar sobre como que o povo de Deus fez uma trajetória de uma vida distante de Deus, obscura, para alcançar o discernimento que era desejado. Esse é o caminho da espiritualidade, é o que nós vamos encontrar na nossa lição de hoje. Uma frase, um versículo para a gente poder se animar na nossa leitura. Diz assim: quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Aqui nós estamos ouvindo falar alguma coisa sobre Moisés. Moisés passou um tempo na presença de Deus. E ele, então, quando desce do Monte Sinai, ele está com seu rosto resplandecente. E as pessoas, para poder dialogar com Moisés, tinham que pedir a ele para que cobrisse o rosto, para que um véu fosse colocado no rosto, porque aquela luz, aquele brilho ofuscava a visão, o entendimento das pessoas que dialogavam com Moisés. Muito importante essa narrativa, nós vamos encontrar várias expressões, aí, vários significados dessa afirmação. Mas como é importante a gente perceber que a nossa experiência de espiritualidade tem a ver com a nossa corporeidade. O nosso corpo, a nossa aparência, o nosso semblante evidenciam que nós estivemos na presença de Deus. E você já percebeu, já tinha ouvido falar sobre isso? Já percebeu isso em alguém? Você já sentiu isso na sua vida? De que quando você passa um tempo a sós com Deus, sua vida é transformada, a sua aparência, o seu semblante, o seu comportamento, o seu jeito de falar, seu sorriso fica diferente. Você fica mais formoso, mais formosa quando você passa tempo na presença de Deus. Que bom a gente pensar nisso. É isso que eu quero que aconteça com você nesta manhã. Vamos passar aqui um tempo e eu gostaria que você pudesse aproveitar esse momento para poder gastar a sua experiência de sensibilidade
em ouvir a voz de Deus. O nosso estudo de hoje vai estar baseado nos últimos capítulos do livro de Êxodo, a partir do capítulo 34, verso 1, até o final do capítulo 40, lá no verso 38. Então, é um estudo que abrange uma longa narrativa, mas você vai entender que essa narrativa já foi falada anteriormente. Então, o texto está nos mostrando é a aplicação prática de tudo aquilo que foi colocado anteriormente na revelação de Deus a Moisés. Para a gente começar lá, logo a nossa explanação, segue aí o nosso primeiro slide. Nosso estudo vai estar centrado na parte final do relato de Êxodo. Então, é um encerramento do livro de Êxodo e corresponde, então, à conclusão dos preparativos para a longa caminhada que se seguiria até chegarem à terra da promessa. Então, o que estamos assistindo nesses capítulos finais é o desfecho, é a aplicação prática de tudo aquilo que Deus esperava que o povo fizesse. Duas coisas precisavam ser feitas neste preparativo para a jornada. A primeira era a renovação da aliança. Certamente, o povo não iria adiante se Deus não firmasse com o seu povo uma aliança. E isso é muito importante para compreendermos a mensagem bíblica. Moisés, ele é o portador de uma proposta de vida. E essa proposta de vida é resumida na legislação, na lei que foi dada ao povo, a lei de Moisés. E essa aliança precisava ser relembrada. Embora o povo já tivesse se comprometido anteriormente com a aliança, mas ela foi quebrada. Lembra? Na aula passada nós vimos sobre isso. Ela foi quebrada e o símbolo dessa ruptura foi o ato de Moisés quebrar a tábua da lei. Olha, acabou, rasguei aqui o contrato, não tem mais compromisso. Então, mas só que Moisés, ele intercede pelo povo e Deus ouve Moisés e dá uma nova oportunidade para que esta aliança seja renovada. Então era preciso renovar a aliança e eles colocarem em prática tudo que tinha sido falado, que é a segunda coisa que precisava acontecer, que era a confecção de todos os recursos para a adoração. Então, o tabernáculo, a tenda do encontro, os móveis, os utensílios, o incenso, o azeite aromático, enfim, tudo precisava ser preparado, porque por enquanto era só na lei, só estava lá o projeto. Agora o Senhor espera que o povo que está comprometido com a aliança concretize essas orientações, essas elaborações para que o culto pudesse acontecer. Por enquanto não existia nada, havia um povo no deserto, só isso. E acontece que a partir dali, então, vai acontecer um relato da confecção desse material também. Bom, Moisés precisava retornar ao Monte Sinai, porque uma vez que a placa da lei, a tábua da lei estava quebrada, então era preciso que fossem feitas novas tábuas, para que a aliança tivesse um documento escrito. Quando a gente fala de pedra, de tábuas de pedra da lei, isso era um costume antigo. Nós já falamos isso em aulas anteriores, de que os povos antigos costumavam inscrever suas leis em tábuas de pedra. E a lei de Moisés também não foi diferente, ela foi esculpida, ela foi incrustada em tábuas de pedra. O texto de Êxodo relata que foi a mão de Deus que fez isso. Então, era preciso que reformasse, que restaurasse aquela tábua, aquelas tábuas quebradas. Então, Moisés precisava agora trabalhar um pouquinho. Ele então teve que entalhar novas tábuas para que os termos da aliança pudessem ser novamente escritos nela.
O texto de Êxodo 34:1 começa exatamente assim. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Moisés quebrou a tábua. Ninguém pediu para fazer isso. Mas quebrou, agora tem que fazer de novo, né? Porque senão, onde estarão os termos da aliança? Então Deus entende que ele precisava novamente escrever tudo aquilo que tinha que ser refeito para que a aliança fosse celebrada, para que um contrato fosse celebrado. Então, nessa experiência, ele passa um tempo no monte. Nós vamos ver lá na frente, mais um pouquinho à frente, que Moisés passou novamente 40 dias e 40 noites no Monte Sinai para ter a oportunidade de ali aprofundar a sua experiência com Deus. Essa seria uma das últimas oportunidades que Moisés teria de gastar um tempo de qualidade com Deus, porque dali por diante era só trabalho, era só jornada, era só caminhada e governança da trajetória até chegar na Terra Prometida. Moisés, ele então aproveita esse tempo para refazer as suas forças, para se reanimar, porque ele sabia o que iria esperá-lo lá na frente. Êxodo 34:5 diz assim: então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome. Qual é o nome do Senhor? Yahvé. É Deus que está com ele. É o Deus Javé, Jeová, Yahvé, como você quiser, é o tetragrama sagrado. É aquele que carrega esse nome que iria passar esse tempo com Moisés ali no monte, ajudando a ele a ter forças, a ser orientado, a ser capacitado para poder descer e colocar em prática tudo aquilo que ele tinha recebido como orientação. Era o lugar do encontro com Deus, que é aquele onde Moisés podia contemplar Deus como ele é, que é uma das experiências mais fantásticas na história da vida de Moisés. Um homem que era capaz de contemplar Deus tal como ele é. Então, haviam 2 questões que precisavam ser respondidas nessa experiência de Moisés. A primeira questão é quem é Yahvé ou quem é Javé? Quem é Javé? Que Deus é esse? Diferente dos deuses dos outros povos. Então, há uma resposta divina. Ele é o Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Olha aqui, Moisés, você está aqui exatamente por causa disso, porque eu sou um Deus misericordioso e compassivo. Eu sou paciente, eu sou cheio de amor, eu sou fiel. É isso que faz com que vocês continuem sendo o meu povo e você, Moisés, esteja aqui na minha presença nesse tempo para se capacitar, para se fortalecer, para se preparar. É porque eu amo esse povo, eu amo você, eu sou o seu Deus, eu quero ter você como minha herança, ok? Então, quem é Javé? Javé é esse Deus que permite que você esteja na presença dele. E o que ele faz? O que faz Yahvé? O que faz Javé? O que faz Javé? Aí vem a resposta. Esse Javé, ele mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª gerações. Então, parece que ele está falando que é um Deus que é justiça, é um Deus que é amor, mas que também é justiça. Um Deus que compreende a condição humana, que foi o responsável por nos criar e nos fazer a sua imagem e semelhança. É um Deus que nos conhece e que nos ama e que age com justiça conosco. É importante a gente anotar isso, né?
Olha, duas questões muito importantes para a nossa espiritualidade. Quem é o Deus que nós cremos? Ele é um Deus compassivo e misericordioso. E o que é que ele faz? Ele age com amor e misericórdia. É isso que nós temos como Deus. Há muitos crentes alimentando essa ideia de um Deus veterotestamentário, um Deus iracundo, um Deus raivoso, um Deus condenador, um Deus que é punidor, né, punitivo, um Deus que a justiça se parece mais com uma vingança. Mas a revelação de Deus não permite que a gente pense dessa maneira. Essa interpretação que está em vigor aí, de achar que Deus vai punir, vai castigar, é uma interpretação equivocada e anacrônica. Nós vamos encontrar lá no Antigo Testamento, nessa experiência de espiritualidade de Moisés, de passar tempo na presença de Deus, que Deus é exatamente o oposto. O Deus que é compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, e que age com amor, perdoando a maldade, a rebelião e o pecado. Claro que ele é justo, mas o amor dele é muito maior. A sua ira dura só um instante, diz o salmista, porque é a misericórdia dele que prevalece. Somente um Deus assim seria capaz de enviar o seu próprio Filho para morrer, viver a nossa vida e morrer a nossa morte de forma cruel lá na cruz do Calvário. Somente um Deus assim. Somente um Deus que ama seria capaz de nos acolher como somos e trabalhar pela nossa libertação, mesmo com toda a carga de maldade, de pecado que a gente tenha. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Essa é a fé que a gente tem, a fé bíblica é essa. A fé num Deus compassivo, misericordioso, cheio de amor, perdoador e que trabalha por aqueles a quem ele ama. Amém? Olha, eu escutei um glória a Deus aí em algum lugar. E é isso que eu creio, é isso que eu defendo, é isso que eu ensino. Bom, então havia a necessidade de renovar a aliança com esse Deus que é Javé, esse Deus que é amor, que é compaixão, que é misericórdia, que é perdão, que é graça. A renovação da aliança implicava que todas as pessoas tivessem consciência de quem Deus é e diante de quem estavam, quem eles são e diante de quem estão. Eles seriam dali por diante o povo de Deus e Deus seria o seu Senhor, o seu Yahvé. Aquele que é do jeito que é e que nada muda na sua condição de servidor daqueles a quem ama. Então, para isso, há uma grande transformação acontecer na vida das pessoas. Deus espera que essa transformação aconteça. Moisés começa a fazer a sua atitude de intercessor. Ele era um líder que tinha um profundo amor pelo seu povo. Era um líder compassivo, como vimos algumas lições atrás. Moisés intercedeu pelo povo, só que quando ele faz isso, ele se inclui nos pecados do povo. O pecado do povo é o meu pecado também. E se esse povo tiver que ser condenado, eu também terei que ser condenado. Eu não posso ficar de fora dessa repreensão que o Senhor há de dar. Então, Moisés se declara solidário com os israelitas, mesmo em seus pecados. O pecado não era individualizado, como se fosse somente um problema do outro. Não, o problema do outro é o meu também, é o pecado de todos. Moisés também se sentia responsável pela maldade, pelos erros, pela transgressão que o povo vinha praticando. Então, era uma atitude de humildade, mas também de busca do Senhor. Moisés esperava de Deus algumas respostas. Eu anotei aqui 3 respostas que Moisés esperava de Deus. A primeira é:
Moisés queria a presença de Deus na vida do povo e na vida dele também. E ele pede na sua intercessão: acompanha-nos, Senhor. Ele esperava de Deus o perdão. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado. E ele esperava também a bênção divina. Faze de nós a tua herança. Essa é a bênção que nós temos de sermos tratados como filhos e filhas de Deus. Olha, gente, essa é uma intercessão das mais íntimas, das mais poderosas, daquela que toca o coração de Deus. Então, nessa renovação da aliança, Deus toma por iniciativa atender esses pedidos de Moisés e propõe que o povo assuma atitudes. Essas atitudes que possam denotar o fato de que eles pertencem a um povo. Então, fazer parte do povo de Deus, irmãos e irmãs, é um privilégio. É um privilégio. E se você quiser tomar parte dessa realidade, desse plano divino, então você precisa ter atitudes que correspondam a isso. Todos nós. Então não é possível você imaginar que Deus vai contar com você do jeito que você é. Não. É preciso que haja alguma transformação, alguma atitude nossa que corresponda a esse grande privilégio que nós temos de fazer parte desse plano maravilhoso de Deus de constituir um povo. Por essa razão, então, Deus faz uma promessa a Moisés e a todo o povo que vai ficar conhecido ali. Diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo no mundo. Que bênção, né? Deus vai fazer maravilhas no meio de nós. Deus vai fazer grandes proezas, grandes realizações, como manifestação do seu poder, da sua graça e do seu amor. Olha, eu acho que eu ouvi outro glória aí bem alto dos irmãos e irmãs, porque, olha, gente, isso me enche de entusiasmo saber que Deus está prometendo a Moisés que vai realizar grandes coisas no meio do seu povo. Mas também Deus espera desse povo um compromisso, porque se queremos ver as grandes realizações divinas, olha, gente, a gente precisa se preparar um pouquinho mais, não é? A gente precisa cuidar mais da nossa vida. Então, há algumas exigências de Deus para isso? Claro que há, não resta a menor dúvida. Deus espera, né? Isso era até um ateu que dizia isso, né? Se existe um Deus, não é desse jeito que a gente vai viver. Se existe um Deus, olha, gente, não dá para viver dessa maneira. Aí isso lembra dois pensadores que eu gosto muito. O primeiro é Dostoiévski, quando ele diz que se não há Deus, tudo é permitido. Mas não é o nosso caso. Existe um Deus e ele espera coisas da nossa parte. E o outro é o filósofo Nietzsche, que reconheceu que se o Deus dos cristãos existe, nós estamos perdidos. Eu diria, estamos lascados, né? E realmente Deus espera uma contrapartida da gente. Não se iluda quanto a isso. Deus espera uma contrapartida de seu povo. Então, dentre as exigências divinas para ser um participante do seu povo, Deus requer fidelidade. Êxodo 34, 11 e 12 diz assim: obedeça às ordens que hoje lhe dou. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo. Então, seja fiel ao acordo que a gente está firmando. Não vai fazer acordo com outro. Não vai fazer pacto com ninguém. O seu pacto é comigo. Então, eu espero que você cumpra esse pacto que estamos fazendo aqui. Em segundo lugar, Deus espera celebração. Então, havia festas que o povo precisava celebrar. E há uma narrativa de quais seriam essas festas. Eram 3 durante o ano.
Mas ele lembra, citando a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas, e lembra que 3 vezes por ano todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano Senhor, o Deus de Israel. Celebrar, meu irmão, minha irmã, é algo muito importante. Ah, eu posso ser cristão sem igreja. Gente, como é que você vai celebrar? Por que você faz parte de uma igreja? Para você prestar culto, meu querido, minha querida. Não é a igreja que precisa de você, é você que é parte integrante dessa comunhão para que você possa prestar culto. E esse culto é sempre coletivo, é comunitário, é do povo. Então, repense a sua decisão. Se você não está frequentando uma igreja, eventualmente, é hora de repensar isso. Vá a um culto, vá a uma igreja mais próxima da sua casa, venha conhecer a gente, porque é isso que faz a gente, como povo de Deus, o fato da gente prestar culto a Deus. Me lembro de um evangelista dizendo que Deus não tem agentes secretos. Todos os agentes de Deus são declarados, coletivos, vivem em comunidade e assumem compromissos em público, celebram em público. É isso que Deus está lembrando. Olha que esse é o compromisso. Quer a bênção de Deus, meu querido? Vá celebrar. Você entendeu? Tô calminho, tá, gente? Só falei um pouquinho mais elevado aqui no tom da voz. Deus pede um tempo para que a gente possa se dedicar a Ele. Sim, você precisa ter um tempo para isso. Na lei de Moisés era o sábado. Só que aqui ele vai dizer de uma maneira diferente, não com o sábado formal do calendário. Ele diz: trabalhe 6 dias e descanse no sétimo. Porque esse é o princípio. Você vai ter um tempo para você e um tempo para Deus. Não é que você vai ter um calendário que você vai lá rigorosamente fazer isso. Você tem que ter um tempo para você e um tempo para Deus. Então você vai escolher um dia em 7 para poder servir ao Senhor. Que descansar é isso, deixar Deus fazer a obra. Não é mais você trabalhar por você, mas você fazer algo em que permita que Deus trabalhe através da sua vida. Então, nós, como igreja evangélica, igreja batista, nós guardamos o domingo. É um dia em 7. Se você não é capaz de fazer isso minimamente, de organizar o seu calendário para que domingo você esteja na igreja prestando culto a Deus, olha, sua vida está uma desordem. Sua vida está uma bagunça. Não tem tempo para nada. Você está com a vida toda atrapalhada. Olha, eu sei, isso é um radicalismo da minha parte. Mas é assim que eu organizo a minha vida. Eu preciso reservar esse tempo. Não porque eu sou pastor, mas porque sempre foi assim que eu aprendi quando me converti. Eu preciso ter um tempo para poder colocar ordem na minha vida de espiritualidade. E é quando eu estou junto. Lembro de um missionário que foi a uma igreja que eu pastoreava. E a gente visitando a casa de uma pessoa, ela reclamou: ah, mas eu não quero ser crente, porque tem aquele negócio do compromisso de ir à igreja todo domingo. Aí ele diz assim: gente, olha, eu também acho que isso é muito chato. Eu tenho obrigado a ir à igreja todo domingo, ninguém é obrigado a isso. Aí eu me pergunto: por que eu vou à igreja todo domingo? Porque aquela é a minha família. É como a minha família. Ela é minha família espiritual. Então, quando eu tenho saudade da minha família, eu sei onde eu encontro meus irmãos, minhas irmãs, meus primos, meus tios, meus avós, meus pais. Então, eu vou até a casa deles. Quando tenho saudade da minha família espiritual, eu sei onde encontro meus irmãos na fé. É lá que eu vou encontrar. Se você não consegue fazer isso, meu querido, minha querida, olha, é como brasa no braseiro, não é? Ele só mantém quentinho enquanto está junto. Quando separa, começa a esfriar, esfriar, esfriar e acaba apagando. Não queira isso para a sua vida, viu, meu irmão?
Organize seu tempo, sua agenda e faça questão de dedicar um dia para o Senhor. Um dia. Ele só pede isso, um dia, para que você possa servi-lo. Deus pede ao seu povo consagração. Há muita gente que fala desse negócio de dar dinheiro para a igreja, para o pastor, que não sei o quê. Você sabe como é que eu sou, não sabe, irmãos? Eu não sou de falar de dinheiro, mas a gente precisa consagrar algo para Deus, entregar algo. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Nós precisamos dar valor a esse gesto de doação, de entrega, de consagração de vida, de consagração de talentos, de consagração de bens. Nós precisamos fazer isso. Deus requer isso e isso é lindo, é bonito demais quando a igreja aprende a consagrar aquilo que ela entrega de vida e de valores e de bens e de serviço no altar do Senhor. Precisamos aprender a fazer isso. Deus espera isso da gente. A aliança, então, ela consistia em um termo escrito que envolvia a responsabilidade de ambas as partes. Tinha coisas que Deus disse que ia fazer, vai fazer maravilhas. Deus vai fazer maravilhas. E existem coisas que nós precisamos fazer. O que a gente precisa fazer mesmo, hein? A gente precisa prestar cultos a Deus. A gente precisa gastar tempo com Deus. A gente precisa consagrar a nossa vida a Deus. Enfim, a gente precisa ser obediente ao Senhor. Amém, meus irmãos? É isso que Deus está esperando. A aliança é isso. É um acordo em que cada parte tem a sua responsabilidade. E nós temos a nossa também. Não podemos deixar de lado. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Ok? Os termos estão aqui muito claros, está tudo escrito, não existe caô, é a expressão popular, né? Não existe nenhuma letra miúda no contrato, todo mundo sabe o que é que tem que fazer. Então vai lá e coloca em prática. Cada um faz sua parte. Eu faço a minha e você faz a sua. Deixa Deus agir como Deus e você age como pessoa que você é, temente a Deus. Simples assim, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? É assim que a gente serve ao Senhor. Moisés, então, passa um tempo significativo de comunhão com Deus, preparando-se para isso, lá no Monte Sinai. Esse tempo correspondeu a um período de reexame. É como se Moisés estivesse ali repetindo tudo o que ele ouviu no primeiro encontro, no encontro anterior. Então, tudo é escrito nos mínimos detalhes, ele faz essa revisão a fim de que ele pudesse sair dali e transmitir tudo de novo, porque agora, quando ele descesse, esperava-se que o povo colocasse em prática aquilo tudo. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão, sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Muito bem, gente. Essa comunhão com Deus produz um efeito na vida de Moisés. Deixa marcas nítidas na sua expressão, porque é assim. Se você é uma pessoa que gasta tempo com Deus, com certeza, o seu semblante será diferente. Pelo menos essa cara carrancuda que a gente tem, ela vai modificar um pouquinho. Ela vai ter mais suavidade, mais docilidade. Então, pense nisso. Moisés experimentou um efeito nele, que era demonstrado pela sua corporeidade. O seu rosto se tornou resplandecente. Não é que isso vai acontecer com todo mundo. Ah, porque o Moisés foi lá e ficou com o rosto resplandecente, você também vai ter isso. Nada disso. Cada um tem o seu modo,
cada um tem sua experiência, mas a corporeidade, ela evidencia que você passou um tempo com Deus. Não há ninguém que tenha passado tempo a sós com Deus que não saia da presença dele transformado. Transformado. Há alguma coisa que evidencia que nós estivemos um tempo de qualidade na presença de Deus. Diz o texto: ao descer do Monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Interessante isso, né? Aquele fenômeno incomodava as pessoas, não só pelo fato de que causava medo para elas, eles ficavam apavoradas ver Moisés todo brilhoso. Alguns comentaristas dizem que isso, que saíam raios de luz do seu rosto, mas porque também ofuscava a percepção delas, não conseguiu identificar o rosto de Moisés. Então, por isso, era coberto o seu rosto. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto, para que as pessoas pudessem ter a sua visão não tanto prejudicada. Mas o apóstolo Paulo, ele tem uma interpretação sobre isso. A providência de um véu para encobrir o rosto resplandecente de Moisés indicava que aquele era um fenômeno transitório, ele ia passar, mas ia se repetir. Toda vez que Moisés estivesse na presença de Deus, aquele fenômeno iria acontecer. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele tem uma interpretação sobre esse detalhe. Ele declarou que Moisés precisava encobrir o rosto para que o povo não visse que o esplendor do seu rosto se desvanecia. E poderia dar um indicativo de fraqueza. Então, ele precisava encobrir o rosto para que as pessoas não notassem a diferença, aquela degradação, ou pelo menos aquela dissolução, aquela diluição daquela imagem de um líder poderoso, de um líder de intimidade com Deus, que Moisés demonstrava naquela hora. Mas olha, gente, seja lá o que for, mas Paulo usa essa interpretação para explicar a graça de Jesus através do Espírito Santo. Todos nós temos acesso a essa bênção de ter a vida transformada, de ter o resplendor da glória de Deus na vida da gente. Paulo lembra que a graça divina nos convida a uma experiência com a glória de Deus. Eu poderia colocar aqui por meio do Espírito Santo, sem a necessidade de encobrir o rosto. Dá uma olhadinha lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versos de 13 a 18. Eu apenas coloquei as 2 referências de 13 e de 18, mas é bom ler o texto todo, que é muito importante essa interpretação que Paulo dá a esse fenômeno do Êxodo. O que se segue, então, a essa experiência de Moisés com a glória de Deus é a reação do povo. Então, todo esse preparativo, tudo isso que aconteceu, a renovação da aliança, a manifestação da glória de Deus na vida de Moisés, levou o povo a uma atitude, a uma maneira de cuidar da obra de Deus de forma extraordinária. O que se segue, então, a essa experiência é a reação do povo quanto à elaboração dos recursos para a adoração. Então, eles iam fazer as cortinas, o tabernáculo, a tenda do encontro, os móveis, os utensílios e as roupas sacerdotais, exatamente do jeito que Deus havia orientado a Moisés. Esses capítulos, que vão de 35 a 39, são 5 capítulos, seguem a mesma sequência de Êxodo 25 a 31.
se você quiser fazer um cotejamento, aí com a sua Bíblia na mão, da relação das coisas que precisavam ser feitas e do jeito que precisavam ser feitas, você vai ver que é uma espécie de uma repetição mesmo, de que lá nos capítulos 25 a 31 diz faça, e de 35 a 39 diz foi feito, foi feito. Então os relatos procuram evidenciar que Moisés e o povo fizeram exatamente como o Senhor havia ordenado. Que Senhor? O Yahvé. É a palavra que está lá no hebraico. Na Bíblia hebraica é exatamente Yahvé. O que Yahvé disse, o povo fez. Então, essa expressão é repetida 7 vezes lá no capítulo 39, que é a conclusão dos relatos sobre essa elaboração. Essa afirmação confirmava aquilo que Moisés tinha solicitado ao povo. Todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo o que o Senhor ordenou. Que Senhor? O Yahvé. Então vamos obedecer Yahvé, porque é isso que ele pediu para a gente. E vocês são capazes. Vocês podem. Era realmente o animador, né? O coach do povo para dar o seu melhor. Então, durante todo o relato, daqui por diante, do capítulo 35 em diante, fica evidente que a confecção de todo o material para a adoração foi um trabalho de cooperação. Não foi um trabalho isolado. Não era alguém assim, olha, eu fiz porque eu sou o melhor, eu sou capaz, olha, eu faço mais do que você. Não era uma competição, embora tivesse as pessoas com mais habilidades que cuidavam da arte, das técnicas aplicadas em tudo aquilo que eles fizeram. Porque, na verdade, todos indistintamente cooperavam. E isso simbolizava uma disposição de fidelidade à aliança com Deus. A cooperação é a maior expressão da nossa participação na realidade divina. Isso é importante, viu, gente? Você está junto com alguém trabalhando para a solução de um problema. Seja um problema da natureza, humano, um problema na igreja, um problema na família. Cooperar é a marca característica da nossa relação com Deus, com o sagrado. Pessoas que são tementes a Deus são capazes de cooperarem umas com as outras. Quais são as atitudes, então, que o povo manifestou em resposta a essa aliança com Deus nos preparativos? Eu anotei algumas coisas, acho que vai ser importante a gente fazer uma menção delas aqui. Observe só. Em primeiro lugar, houve generosidade. O povo doou com muita generosidade, tanto os que se consagraram para trabalhar na confecção, quanto o povo em geral, fizeram expressivas doações para a obra de Deus. O que você é capaz de entregar para a obra do Senhor? Isso é a sua demonstração de capacidade de cooperar. Diz o texto, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra na tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Então, o que você está disposto a cooperar? É uma demonstração do seu compromisso com Deus. Segundo lugar, a prudência. Eles foram muito prudentes com os recursos da obra de Deus. Havia uma administração prudente dos recursos, de maneira que nada ficava em excesso. O ato de entrega e doação não era um sacrifício, mas tão somente para suprir as necessidades da obra de Deus. Administrar os recursos de Deus com sabedoria é um ato de prudência. Êxodo 36, 7 diz assim:
pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Haveria outras necessidades mais na frente, haveria outras demandas da obra de Deus. Então era preciso que aquela finalidade ali cessasse a doação, para que mais à frente o povo não ficasse sobrecarregado na capacidade de doar, de fazer a sua oferta. Em terceiro lugar, todos trabalhavam com excelência. A excelência deve ser a marca da nosso serviço ao Senhor. A excelência é aquilo que você faz repetidamente cada vez melhor. Então, meu querido, minha querida, a gente precisa se aperfeiçoar naquilo que faz. A obra de Deus não pode ser feita relaxadamente. Profeta Jeremias, alguém já lembrou aí, se você é um estudioso da Bíblia, que diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas a obra de Deus ela tem que ser feita com excelência. A maneira como a confecção do material é descrita revela a riqueza dos detalhes e a dedicação de todos os que trabalharam. Então, diz lá o texto: os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Que bacana, né? Fez tudo direitinho, está tudo muito bem feito, com muito gosto, com muita arte, com muito esmero. Então, gente, bênção para todo mundo. E, em último lugar, o reconhecimento da presença divina. Já que está tudo pronto, agora vamos celebrar, vamos prestar o culto. Coisa linda, não é? Agora vamos entrar no tabernáculo. Depois de tudo pronto, o tabernáculo foi montado e ali foi celebrado o primeiro culto a Deus no deserto. Você ficaria feliz participando disso? Imagina Deus! Aí o relato conta que a nuvem cobriu o tabernáculo. Havia uma festa no céu e uma festa na terra, porque aquilo que o povo fez em cooperação uns com os outros e atendimento à direção divina funcionou, chegou ao seu final, foi eficaz. E aí então tem festa no céu, festa na terra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Amém? Deve ter sido uma coisa muito bonita, né? Olha, gente, essa lição de hoje tem muita coisa a nos dizer, não é? Por isso eu queria trazer aqui para a gente as lições na vida. O que a gente aprende com isso? Bom, estar diante do Senhor requer entrega pessoal da vida inteira a Ele. Não um tempinho, não uma parte, mas a vida inteira. Somos chamados para sermos cooperadores de Deus. Paulo diz isso lá em 2 Coríntios, também, capítulo 5. E não somente receptores de bênçãos divinas. Precisamos aprender que ganhamos mais quando nos doamos em gratuidade do que quando simplesmente agimos de forma passiva diante da bondade do Senhor. Amém? Um versículo dessa grande lição para você guardar. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Ok, meu irmão? Ok, minha irmã? Quando você for estar na presença de Deus, ofereça algo da sua vida, dos seus recursos. Se entregue para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Convido você a orar comigo nesta hora e a colocar a sua vida na presença de Deus. Chegamos ao final do nosso estudo e eu quero que você consagre sua vida ao Senhor.
Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta palavra, por esta exortação tão importante para nós como seu povo, a fim de consagrarmos a nossa vida para o teu serviço. Aceita a nossa entrega, aceita a nossa doação, e o Senhor mesmo, ó Deus, nos encha de capacidade de fazer o melhor pelo teu reino e pela tua obra. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos chegando ao final, então, da nossa aula de hoje e, coincidentemente, estamos encerrando a sequência do livro de Êxodo. Na próxima semana, vamos estudar o livro do profeta Daniel. Eu convido você a fazer essa jornada com a gente. Será também um aprendizado muito importante sobre aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Então, desejo a você um domingo de paz, de alegria na presença do Senhor. Hoje é o domingo de Páscoa, dia de reunião da família. Nós não teremos nossa celebração logo mais, porque no domingo passado os irmãos entenderam que nós estaremos alguns impossibilitados de vir, alguns viajando, alguns recebendo visitas em família. Então, nós optamos por não fazermos a reunião presencial. A reunião será online. Às 18h30, eu vou compartilhar a mensagem da noite. E eu convido você a nos assistir aqui mesmo neste canal, a ouvir a mensagem do Evangelho que será pregada por mim às 18h30. Você é o nosso convidado especial. Um bom domingo, uma boa Páscoa na presença do Senhor.